Olá, gente, boa noite. Boa noite para todos. Vamos iniciar mais uma live hoje muito legal sobre muitos assuntos interessantes. Vamos falar hoje especificamente sobre aminoácidos, gente. Boa noite para todos que estão chegando aí, sejam muito bem-vindos. Hoje a nossa live vai ser com o Nutri Tonton. Bem-vindos, pessoal, boa noite. Boa noite para todos. Vamos lá esperar o Tonton. Vamos lá esperar o Nutri Tonton para a gente bater um papo hoje sobre aminoácidos, gente. Então, será um bate-papo muito legal. A gente vai trazer muitas questões aí, muitas perguntas que mandaram para a gente, muito importantes sobre o uso de aminoácidos. Então, a gente vai hoje bater um papo muito legal. Oi, Tonton, vamos lá. Lá. Convidando o Nutri Tonton para entrar aqui no nosso bate-papo, na nossa live. Vamos lá, gente. Ei, Olá, Tonton, boa noite. bem? Tudo ótimo e com você? Tô ótimo também, tá ouvindo bem? Tô ouvindo muito bem. Você tá me ouvindo bem? Bem. Ótimo. Um prazer estar aqui falando com você, Tonton. É um prazer imenso estar aqui fazendo essa live com você, um profissional tão gabaritado, tão especial que a gente tem aí e que vive também trazendo muitas informações valiosas aqui pra gente, né, no seu Instagram, enriquecendo cada vez mais as nossas vidas. Obrigado, prazer é todo meu. Eu tô com a marca desde antes da marca existir. Então, é sempre uma honra estar falando. Tô sempre usando os produtos também. Então, já estamos aí nessa jornada desde 2016, antes de conceber a marca, desde o Olha que legal. primeiro produto até os últimos produtos, incluindo o mix de aminoácidos, que eu sou fã e tô com um aqui agora. Então, Tonton, eu vou. A gente separou algumas perguntas aqui para fazer, que alguns dos nossos seguidores, né, mandaram para gente, e aí eu vou te fazendo algumas perguntas para a gente bater um papo sobre os aminoácidos, certo? Claro, com prazer. Então tá, então eu vou começar com a primeira pergunta aqui, né? Que as pessoas trouxeram pra gente, que na verdade o que são aminoácidos, né? Acho que a gente pode começar falando por aí. De uma maneira muito leiga, né? Que eu acredito que a maioria das pessoas que estejam nos assistindo aqui sejam pessoas que não têm conhecimento técnico da área. Sim. Os aminoácidos, eles são bloquinhos que fazem parte, que constituem a proteína. Então, bioquimicamente falando, a gente tem os aminoácidos que vão formar, então, a proteína. Onde dentro desses aminoácidos, a gente vai ter os aminoácidos essenciais e os não essenciais. Onde os aminoácidos não essenciais, eles vão ser formados a partir dos essenciais. Tendo dito isso, muitos aminoácidos chamados não essenciais, eles podem ser para algumas pessoas semi-essenciais ou até essenciais. Um grande exemplo disso, se a pessoa segue uma alimentação vegetariana ou vegana que nem eu, e ela não tem uma ingestão adequada de aminoácidos pela sua alimentação, pela sua dieta, e tem uma demanda muito grande de atividade física, como por exemplo o meu caso, treinando demais, a glutamina, por exemplo, pode ser chamado de aminoácido semi-essencial. Inclusive tem um livro muito bom de um brasileiro, não me recordo agora o nome do autor, mas é um livro que deve ter uns 15 anos já, e é um livro muito atualizado, pegando artigos e estudos muito antigos relacionados à glutamina e mostrando como, por exemplo, é extremamente importante a pessoa ingerir aminoácidos essenciais numa demanda adequada para então poder produzir a glutamina. Caso contrário, vai ter que suplementar com glutamina. E Exato. esse mix de aminoácidos, como a gente tem aqui, por exemplo, da True, ele traz, então, os aminoácidos essenciais de uma maneira muito específica para a pessoa ter uma melhor absorção.
Exatamente. Eu sempre digo, né, Tonton, assim como você falou, explicou aí perfeitamente, eu digo que os aminoácidos são tijolinhos que constituem uma parede, né? Então a parede é a proteína e os tijolinhos são os aminoácidos, né? Que as pessoas às vezes acham que o nosso corpo ele vai absorver a proteína, mas na verdade não, o nosso corpo só reconhece o aminoácido em si, né? Exatamente, por isso que muitas vezes Perfeito. a pessoa tomar um whey protein, como o da True Source, por exemplo, mesmo a proteína vegana, pela questão específica que é, muitas vezes, interessante para o corpo quebrar essa proteína que está ali, como, por exemplo, na proteína vegana, ou mesmo no whey protein, para ter uma assimilação a nível de absorção gástrica, absorção a mínimo de pool de aminoácidos. Já quando você pega Exato. aminoácidos especificamente assim, você já está facilitando esses aminoácidos para o corpo. Ah, então eu não precisaria ingerir, por exemplo, ovo na minha alimentação. Eu não ingiro ovo, né? Mas as pessoas que Aham. têm uma alimentação baseada em proteínas animais, uma das melhores proteínas que tem é o ovo, e o ovo vai ter a função, então, do organismo daquela pessoa ter que quebrar aquilo ali. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa, vai dar muito trabalho. Esse dar muito trabalho, muitas vezes, pode ajudar, por exemplo, no apetite e saciedade. Então, tudo aqui Exato. não adianta a pessoa tomar 4 sachês de aminoácidos desse aqui por dia e não ter as proteínas na sua alimentação. Alimentação, exatamente. Perfeito. Tonton, a próxima pergunta que a gente tem aqui, então, os aminoácidos ou whey protein para aumentar a massa magra? Outra dúvida que as pessoas costumam ter, né? São coisas completamente diferentes, porque como você mesmo já ilustrou, a gente vai ter no whey protein, então, isolada, hidrolisada, como o da True, a gente vai ter ali a proteína do soro do leite, que já é rica em aminoácidos essenciais. Destes aminoácidos essenciais, a gente destaca 3, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, também chamados em inglês de Os branched. BCAAs. Uhum. Então, o whey protein ele é uma fonte natural de BCAA. E quando você tem o whey protein como uma fonte natural de BCAAs, que são os principais aminoácidos do grupo dos aminoácidos essenciais, o seu organismo, então, vai ter esse trabalho de fazer, então, essas proteínas serem quebradas, então, para se transformar, então, em aminoácidos para ser aproveitado. O único fato de você ingerir o whey protein não vai te dar o ganho de massa muscular se você tem uma alimentação que é pobre, que é deficiente em aminoácidos Em essenciais. aminoácidos. Perfeito. Já quando você ingere o mix de aminoácidos especificamente, eles não são apenas aminoácidos específicos do grupo do whey protein, eles são aminoácidos no ratio, escreve numa razão, eles têm uma estequiometria específica para simular uma melhor absorção, se assemelhando muito a um grau de absorção como o leite materno. Então, ele tem um grau de absorção chegando a 98%, 99%. Como é que isso foi desenvolvido? Ao longo de diversos anos, pessoas que se interessam por isso fizeram estudos, fizeram pesquisas e começaram a dosar sangue e urina, e começaram a ver a ingestão com determinadas quantidades e o que melhor era aproveitado, obviamente, né? Excretando menos. Quanto menos você excretar, melhor você está aproveitando. Obviamente que isso em um organismo adequado, que esteja com uma função intestinal adequada, e o mix de aminoácidos essenciais, ele ser de boa marca, é sempre vegano, o que possibilita os veganos utilizarem. E ele também não vai ter adoçantes ruins, como o sucralose, aspartame, sulfame, o que possibilita que crianças, idosos, adolescentes, mesmo que não treinam, utilizem. Possam tomar. Então, eu tive a possibilidade de fazer uma formação na área de nefrologia, né, na parte de rins, que para mim é uma das partes mais completas na medicina, na nutrição, porque você acaba tendo que estudar o corpo inteiro, diferente daquela pessoa que trabalha com a parte cardio, por exemplo, que ela acaba se focando muito no coração. Rins envolve tudo. E uma das coisas que eu gosto muito em suplementação, inclusive para paciente em hemodiálise, que já está com a sua função renal praticamente comprometida a um nível muito avançado, né? Já é um paciente
de estágio renal avançado, crônico, está fazendo hemodiálise, precisa da máquina para simular os seus rins. Uma das maneiras que eu consigo fazer que esses pacientes que treinam, inclusive, força fazendo hemodiálise é a suplementação de mix de aminoácidos. E tem que ver como melhora a função a nível de ganho de massa muscular, definição. Então, sim, é muito interessante para ganho de massa muscular, talvez mais que o whey protein, pelo seu equilíbrio, pela sua razão de melhor aproveitamento. Perfeito, Tonton. Eu também sempre gosto de utilizar aqui como conduta para muitos pacientes também, além de, claro, todo o balanço, né, da adequação proteica, os aminoácidos essenciais, porque eles dão um resultado muito interessante. Então, essas pessoas às vezes acham que por ser uma dose pequena, né, Tonton, por ser um envelopezinho pequeno, elas acham, nem vai dar resultado, e na verdade não, né, muito pelo contrário, é super eficiente. Hoje eu fiz o meu segundo treino do dia e normalmente eu faço 3 treinos ao dia. O meu normal é não ter ingestão de proteínas de origem animal. Na verdade, não ingiro nenhum produto de origem animal. Eventualmente, própolis, um mel orgânico ou algo do gênero. E agora eu vou fazer como minha segunda refeição no pós-treino. Vou tomar aqui com vocês. Eu vou usar 2 sachês, ok? Normalmente a pessoa vai usar um estaria de bom tamanho. Esse aqui é um sachê de 11 gramas. Vou usar esse produto que eu ajudei a desenvolver, que é o MCT, tá? Que é uma gordura de absorção rápida. Perfeito. E vou adicionar ainda, para dar uma resposta a nível de carboidrato, a D-ribose, tá? Como um carboidrato a nível de energia celular. Então, eu vou fazer aqui enquanto a gente vai falando, porque eu faço questão de meu próprio exemplo e tudo inteiramente que eu falo para os meus pacientes, para os meus seguidores, eu sigo. E eu tô voltando a treinar depois de ter perdido a audição. E esse meu retorno aos treinos, hoje deve ser o meu 5º ou 6º treino desde que eu perdi a audição e agora que eu estou voltando às terapias naturais que eu estou fazendo. E uma das coisas que vai me ajudar a pegar mais de 10 quilos de massa muscular que eu perdi é o mix de aminoácidos essenciais. Não estou usando nem proteína vegana, não estou usando nem whey protein, estou usando 3 a 4 sachês por dia de mix de aminoácidos essenciais, que para a maioria dos meus pacientes e seguidores, 1 ao dia já está de bom tamanho. Perfeito, é porque você tem uma quantidade de massa muscular bem grande também, né, e seu nível de treinamento é totalmente diferente, né, Tonton? Então, você aí já tem uma necessidade muito diferente, né, então para as pessoas que precisam estar atentas, porque como o Tonton mesmo falou, para pacientes deles, para outras pessoas que têm uma quantidade muito menor de massa muscular que o Tonton, que ele tem, né, fortão aí, então a necessidade é bem diferente, né, mas, gente, realmente, a gente acha que um sachê desse não vai fazer diferença no ganho de massa muscular, mas faz toda a diferença na recuperação, no evitar o catabolismo, né, aumentar a síntese proteica, então realmente é super efetivo e temos aí o nosso maior modelo aí para ilustrar que realmente isso dá resultado. Inclusive agora eu estava falando com um amigo, que inclusive garoto propaganda da TrueSource, o Renato Fraga, e estava falando exatamente sobre o alto desempenho e o mix de aminoácidos essenciais. Eu separei vários estudos aqui para falar com vocês, mas agora pensando bem, na minha humilde opinião, não tem nenhum estudo que ganhe da prática clínica. Eu também acho, Tonton. Essa prática clínica ela é bem embasada. No meu caso, são mais de 20 mil pacientes atendidos num curto período de tempo, porque não lembro até qual ano, mas sei lá, 6, 7 anos atrás, eu só ficava atrás, eu treinava os médicos e nutricionistas para atender para mim, eu não atendia. E depois que eu passei a atender os meus pacientes em especial, eu comecei a indicar muito mix de aminoácidos. Antigamente eram pouquíssimos lugares que fazia, e ainda fazia com as porcarias, com sucralose, etc. E o meu resultado, especificamente dos meus pacientes, quando adicionam mix de aminoácidos essenciais para ganho de massa muscular seco, especialmente, digamos assim, olha, se eu fosse mensurar, eu não cheguei a fazer essa mensuração ainda. Eu tenho até uma revista científica que eu fiz algumas publicações, mas que eu não fiz ainda nessa parte.
que eu desejo fazer, mas eu diria para vocês assim, 300% em relação ao whey protein ou proteína vegana. Não desmerecendo o whey protein e proteína vegana, que tem o seu papel, Claro, claro, claro. mas é uns 300% superior a você inserir isso aqui. Não estou mandando Perfeito. tirar a proteína vegana, mas adicionar isso aqui. Isso aqui não vai, Sim, isso aqui não vai ser contabilizado como proteína para adicionar lá no fim do dia. Porque ele especificamente é um mix único de aminoácidos que vai ter o máximo de absorção e não vai ser. perfeito. Perfeito, Tonton, perfeito. Agora falando que você vai tomar aí na nossa frente e tudo mais, vai fazer o seu shake aí pós-treino, muitas pessoas perguntam também, questionam, Tonton, por que daquele gosto ruim que fica na boca por causa dos aminoácidos? Isso é uma das perguntas que eu tenho aqui anotado e que uma pessoa aqui do Mundo Verde também falou, também perguntou. Porque as pessoas acham que está estragado, né, alguma coisa assim, mas na verdade não é. Então gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência também em relação ao gosto dos aminoácidos, né? Primeira coisa, tá? Para quem quer melhorar o gosto, nenhuma marca vai ter um gosto excepcional. Por quê? Vamos comparar só. Eu tô na musculação e eu competi como fisiculturista quase que 10 vezes e eu competi também na parte de levantamento de peso, de basismo. Eu devo ter competido umas 4 vezes, então, levantamento de peso e umas 10 vezes como fisiculturista. Mas que eu tô na musculação propriamente dito, deve fazer 2006, tem aí uns 16 anos. O que eu fazia antes disso? Eu fui vice-campeão brasileiro de natação e participei de outras modalidades esportivas. Então, eu já uso o suplemento por obrigatoriedade dos meus treinadores, meus coaches da época de natação, provavelmente desde 2001, 2002, 2013. Inclusive, eu tinha anemia, era muito magro, então eu acho que desde os anos 2000. Eu tinha 16 anos e eu já usava suplemento. O que a gente tinha de suplemento naquela época? Aminofull, um mix de aminoácidos de gosto horrível, na forma líquida, era um negócio... O líquido, eu já cheguei a tomar, aquele aminoácido parecia uma goma. Porcaria, tá? A gente tinha caseinato cálcio, que é uma porcaria, e a gente tinha suplemento de massa, que são os hipercalóricos. Logo depois veio o whey protein, que já existia lá nos Estados Unidos desde a década de 80, bem consolidado, mas na verdade ele é muito rico, e era um resto da indústria de laticínios. E o whey protein, então, a gente tem aí pelo menos uns 30 anos de desenvolvimento de tecnologia em cima. Uhum. Menos de 10 do mix de aminoácidos. Então, a primeira coisa é essa. O nível de tecnologia inserido em um produto para ter desenvolvimento versus o outro. Outra coisa, vai ver a quantidade de estudos que o whey protein e creatina tem versus o mix de aminoácidos e a quantidade de empresas e o número de vendas mix aminoácidos versus o whey protein e creatina. Então, a primeira coisa é a nível tecnológico, você não tem como. Você, eu, os raros profissionais que trabalham atrás, ajudando em desenvolvimento de produto, eles sabem que sim, exato, aquilo é muito grande e o nível de tecnologia embutido. Outra coisa, certo. esses aminoácidos aqui, eles não estão prontinhos lá na natureza, que nem você pega o soro do leite, pronto, tá ali. Não, eles são pegos de vegetais específicos e isolados. Exato. E a metionina e a fenilalanina, esses dois têm um gosto terrível. E depois, a leucina ainda é tragável, tá? E já tem algum tempo que já se usa a leucina para adicionar via de mTOR, via anabólica para os shakes, enfim, para o que se faz. Mas a leucina ainda é aceitável. Agora, a fenilalanina e metionina é bem difícil de tomar elas. Lembra enxofre quase. Exatamente. Outra coisa muito importante. Quase todos os whey protein que tem por aí, com exceção da True, com exceção de outras marcas boas, Essential, etc., a maioria tem sucralose e tem outras coisas. Então, quando a gente compara um whey protein, muitas vezes a gente está comparando um whey protein isolado, hidrolisado, que nem o da True. Ok, o da True já tem uma tecnologia embarcada de já ter um sabor muito acima da média. Da média, muito, exato. Ela compara o whey da True com o mix de aminoácidos, é impossível. É uma competição desleal, ok? Então, não tem como
com a tecnologia que nós temos hoje, mascarar de forma saudável um produto que nem O esse. gosto. Exatamente. Sucralose, sabe o que eu já vi, querida, que é muito comum, infelizmente, são poucas as farmácias de manipulação que não fazem isso, eles adicionam na base Clyde, tá? É muito triste falar isso, a gente até falou lá no outro Insta, lá no Verdade Escondida, eu faço, né, eu tô com a faculdade trancada por conta das minhas viagens, mas eu sou estudante de farmacologia, espero em alguns semestres estar formado em farmácia e bioquímica também, e tive a oportunidade de já ter trabalhado em consultoria com algumas farmácias, e as farmácias usam o mix do Clyde e adicionam os aminoácidos essenciais. Porque assim, né, Tonton? Exatamente. Então, quando você tem um produto de uma marca que você sabe que é super conceituada, que tem profissionais por trás dela que se preocupam com a qualidade do produto, né? Então, realmente, como os aminoácidos essenciais eles têm, é uma característica do próprio produto, do próprio aminoácido, como você falou, não tem como mascarar. Então, o gostinho vai ter, por mais que a gente tenha os nossos adoçantes naturais, né? E todo o produto todo limpo, pensando além dos resultados físicos também, toda uma saúde, né, por trás, que a gente é uma prioridade nossa também. Então não tem como ficar mascarando, né? Então realmente, gente, é natural dos aminoácidos mesmo ter esse gostinho ruim, né? Até assim, até se você for cheirar eles, o cheirinho também já não é tão agradável, por causa que é uma característica natural dos aminoácidos. Não é que o nosso produto é terrível. E se você pega um aminoácido muito gostoso, desconfia, né, Tontão? A base hoje, quem tem uma farmácia de manipulação aí no Brasil sabe que hoje as boas farmácias de manipulação que têm transparência, eles vão usar uma base. E a maioria das farmácias não é indústria. A maioria das farmácias tem que comprar de uma indústria. Ou seja, tem um grupo farmacêutico a nível de indústria que vende os ativos e as bases para a farmácia de manipulação personalizar para os seus pacientes, na verdade, para os prescritores que mandam as receitas para os seus pacientes. Então, raríssimas farmácias de manipulação usam uma base tão limpa. Eu, em especial, nesse produto com o Patrick, quando ele foi discutido, Tonton, será que vale a pena? Me dá um help aqui, etc. Eu falei, cara, até vale, mas como é que a gente está pensando em fazer? E as bases hoje que são mais saborosas são cheias de xilitol e eritritol, que são adoçantes naturais, mas em pessoas que nem Tonton, que tem intestino irritável, ou que tem algum grau de desbiose, ou que tem Crohn, doença celíaca, intolerância à lactose, xilitol e eritritol em excesso, mesmo sendo natural, vão fazer mal. Exato. Então aqui a gente tem stevia e talmatina. Stevia e talmatina Exato. são amigas do intestino. Isso é importantíssimo salientar. Exato, exato. Tem... Desculpa te interromper. Não, pode falar, querido, pode terminar. Obrigado. Se trabalhar a nível de excessivos polióis, como xilitol, eritritol, maltitol, mesmo em pessoas saudáveis, vai dar gases. E quem é a menina hoje que tem o seu intestino perfeitinho? São raras. As minhas pacientes de primeira viagem dificilmente têm intestino redondinho. E uma das coisas que eu faço para o intestino ficar redondinho é os polióis. Esse produto ele já leva isso em consideração. Ter menos poliol e colocar outros adoçantes que nem stevia e talmatina, que são super amigos. Exato. Só que não tem como também fazer um mix de aminoácidos só com stevia e talmatina, porque além de encarecer o produto, a stevia tem um gosto residual muito forte. Muito, O eritritol e o xilitol são os que mais se assemelham ao açúcar. Exato. Não, é bem. Eu ia falar exatamente essa questão dos polióis em relação aos gases. Eu, por exemplo, sou uma pessoa, Tonton, que eu tenho vários produtos muito bons no mercado, mas que se tem xilitol, eu já não tolero. Eu já não posso consumir. E então, ainda bem que os da Tru não tem, né? Então, realmente, as pessoas que são mais sensíveis têm a desbiose, têm distensão abdominal, não podem consumir. E o nosso, realmente, o da Tru, né? O Perfect Amino, ele não tem esse tipo de adoçante, então você pode estar utilizando. E, inclusive, os aminoácidos ajudam muito nessa questão intestinal, né? De recuperação de mucosa, de integridade intestinal. Então, tem todo um adendo, que eu digo também, a mais para esse tratamento, né? O próprio whey protein,
quando a gente começa a entrar um pouquinho mais em bioquímica, alfa e beta-globulina, a gente começa a entrar em fatores relacionados à imunidade e função intestinal, o whey tem sim fatores a nível de melhora de função intestinal e imunidade, só que o problema é que é impossível você fazer um whey protein de boa qualidade que não vai ter uma contaminação cruzada com caseína ou mesmo que no pote não vai ter uma certa quantidade de lactose. A True entrega nos seus whey proteins, por exemplo, 0%, não é 0 gramas, 0% Sim, na dose. No na pote dose, é perfeito. pouco. Ai, por que a gente só não faz um whey 100% hidrolisado, então, para tentar tirar tudo? Um whey protein 100% hidrolisado, além de ficar inviável para qualquer mercado brasileiro, americano, seja qual for o mercado, ele vai ter um problema. A hidrólise ela não é feita de forma de processos naturais que nem para isolar. Você vai ter algum tipo de processo envolvendo algum fator químico ali e esses processos não vão ter a integridade que o processo de isolar tem. Então é por isso que a gente entrega um produto isolado e hidrolisado a nível de whey. Hidrolisado. E quando você dá isso aqui, por mais que o gosto não seja tão bom que nem o whey de coco da True, ou mesmo a vegana nova que está saindo aí que eu estou ajudando a fazer, você não vai ter aqui caseína, você não vai ter lactose. Ele é um produto apto para veganos e celíacos. Perfeito, Tonton. Vou passar para a próxima pergunta aqui, então. O Perfect Amino é contraindicado para pessoas com resistência à insulina? Bem oposto, está comprovado que pode melhorar a sensibilidade à insulina. Resumindo, diabéticos do tipo 1, 2 e 3, para quem não sabe, DM3 existe também, excesso aqui, tá? Exatamente. Problema neurodegenerativo, tá? Diabetes do tipo 1, 2 e 3 se beneficiam com o uso de aminoácidos Os essenciais. aminoácidos. Nem sempre você tem essa mesma resposta com whey protein ou proteína vegana, que também muitas vezes ajudam, mas em não todos os casos. Aqui é em todos os casos. Mesmo que você tenha a leucina, que é uma via sinalizadora de mTOR e, como consequência, tem função insulino-mimética, insulinotrópico, mimético de imitar, mesmo que você tenha isso, você não vai ter uma quantidade significativa em 10, 11 gramas para despertar essa insulina para ela ter um pico e você alterar a sua função. Bem ao contrário, vai ajudar você. Diferentemente de um outro tipo de proteína, né, Tonton, que vai ser insulinotrópica, né? Exatamente. Vamos lá para a próxima pergunta. Os aminoácidos do Perfect Amino são de origem animal ou vegetal? Você já próprio respondeu lá que é de origem vegetal, então os veganos, né? Tá? Para quem tem dúvida, eu não teria tomado ele se fosse de origem animal, porque eu só abro exceção para True Source de provar algum produto que seja ovo-lacto vegetariano. Se for fora do ovo-lacto vegetariano, eu nem provo. E fora de provar um produto no meu dia a dia, eu jamais tomaria isso aqui, porque eu tenho uma filosofia de vida que não é a melhor, é a minha própria para mim, Tonton. Exato. Plant-based, ou seja, eu não ingiro produtos de origem animal. Acabei de ingerir 2 sachês aqui na frente de você. Se fosse de origem animal, não estaria ingerindo. Perfeito. Como usar, Tonton, o Perfect Amino? Perguntaram aqui também. Essa pergunta foi solicitada em algum grau do tipo emagrecimento, hipertrofia ou de maneira genérica? Não teve, acho que de maneira genérica. Acho que a gente pode tanto falar para um processo, de repente, de emagrecimento, como para hipertrofia, assim, de uma forma resumida. Exato. Bom, eu separei aqui alguns tópicos. Então, vamos falar primeiro a nível de hipertrofia, tá? A nível de hipertrofia, como é que é o interessante a se utilizar? É extremamente importante a hipertrofia, você fazer uma estimulação, um pico de insulina subindo a sua glicose. Como é que a gente faz isso? Banana, mel, tâmara. Então, você terminou o seu treino e você vai jogar um carboidrato. Quem gosta de suplemento, de ribose, palatinose, etc. Eu gosto de alimentação natural. Então, carrega uma banana para o treino, dá 10, 15 minutos que deu a efetividade desse pico de insulina baseado no aumento de glicose e ingere os aminoácidos. Agora, quando a gente fala num ganho de hipertrofia mais seco, numa pessoa que tem já
um pouco de gordura e não deseja ganhar nada de gordura com essa hipertrofia. Realmente, é aquela hipertrofia que o nutricionista precisa calcular especificamente só 200, 300 calorias a mais do que a pessoa come, né? Um leve superávit. Nesses casos, pode-se utilizar uma quantidade de, por exemplo, MCT, ok? O MCT vai ter ali uma função a nível de gorduras de rápida absorção, que vão ter uma pequena estimulação a nível de insulina e pode ser usado, então, naquela pessoa que já está adaptada a um baixo carboidrato. Mas, assim, colocar uma banana pequena que não está madura demais não vai te dar uma suposição a nível de engordar e vai ajudar a assimilação dos aminoácidos. Colocar exclusivamente no pós-treino, sem mais nada, tem estudos sim mostrando que melhora a hipertrofia, mas sinceramente, quem é que busca hipertrofia e que diz, é muito fácil para mim ganhar músculo de forma natural, tem os anabolizantes? Não é. Eu tenho uma genética incrível, meu irmão também tem, ele voltou a treinar sério, não faz nem um ano, já ganhou uns 10 quilos de massa muscular e perdeu gordura, mas isso é raro, ok? E tá com a testosterona dele baixíssima, inclusive. E eu sugiro para ele, mix de aminoácidos essenciais, depois de você já ter consumido um pouco de carbo. Perfeito. Quer pós-treino? Ok. Agora, aquelas pessoas que querem ganhar massa muscular e elas são chamadas de hard gainers, pessoas que têm muita dificuldade de ganhar massa muscular. Eu gosto muito de jogar na primeira hora. Você. Primeira hora da manhã, logo depois que acordo, a nível de jejum metabólico não é significativo, a nível de jejum fisiológico sim, porque tem caloria, né? Que é o jejum calórico. Certo. Aham. A primeira hora da manhã quando acordar e depois no pós-treino. Não é necessário mais do que 2 porções ao dia. E se a pessoa tiver com uma alimentação muito boa, uma já bastaria. Emagrecimento, a gente tem que pensar sempre que a pessoa está numa restrição calórica, mesmo que seja uma restrição calórica leve, e a gente quer evitar o catabolismo. Então, talvez, em caso de emagrecimento, naquela pessoa que já tem um bom nível de massa muscular, seja interessante jogar no seu pré ou no seu pós-treino. Já as pessoas que querem emagrecer muito e estão com grande déficit calórico, está comendo muito menos do que está gastando. Para essas pessoas seria interessante jogar 2 vezes ao dia, podendo ser no pré ou no pós-treino, eu preferiria no pós, e num outro momento do dia que a pessoa não tivesse uma grande ingesta de aminoácidos, porque a gente tem que lembrar que o nosso organismo não tem capacidade de ficar estocando proteína, aminoácido, que nem ele faz com gordura e carboidrato. O carboidrato, para as pessoas que têm um bom nível de massa muscular, que tem muita massa muscular, o carboidrato excessivo vai virar glicogênio muscular hepático. Quanto maior a pessoa, mais reserva de glicogênio hepático e muito mais reserva de glicogênio muscular. E o excesso faria triacilglicerol, que são os triglicerídeos, que dificilmente pessoas que têm muita massa muscular vão ter um triglicerídeos acima de 100, que é relativamente baixo. Já as pessoas que têm gordura a perder, geralmente são pessoas que têm os triglicerídeos acima de 100, que têm dificuldade em controlar os carboidratos e que quando fazem algum tipo de alimentação para emagrecer, restringem mais os carboidratos. Não gosto, salvo algumas exceções que a pessoa precisa fazer uma dieta cetogênica, uma alimentação low carb, high fat. Gosto de fazer um déficit calórico leve e colocar de 1 a 2 doses por dia para manter a sua massa muscular. Glutamina, whey, proteína vegana, nada se assemelha a isso aqui para manutenção de massa magra, para a pessoa não perder. Perfeito. E aí entra o caso de doenças graves, entra caso de síndrome metabólica, entra doenças autoimunes que nem lúpus, que eu atendo muito, entra problemas intestinais crônicos, doença de Crohn, entra intestino irritável, entra câncer, entra AIDS, tudo isso poderia se beneficiar com mix de aminoácidos. Perfeito. Inclusive até para o processo de emagrecimento, principalmente em mulheres, né, Tonton, que tem muito essa questão da estética também, é muito importante para evitar flacidez, aumentar a produção também de colágeno de forma endógena, né? Então se faz muito necessário no processo de emagrecimento a gente ter uma quantidade de proteína ali, de aminoácidos adequada, porque as pessoas acham que é só parar de comer, né?
E aí dá ruim, tem uma hora que o metabolismo falha. A gente está lançando colágeno na Tru, colágeno muito bom. Participei de É maravilhoso. tive dermatologistas Estados Unidos, Brasil, aqui da Europa também, que me auxiliaram no processo. E existem 5 tipos de colágeno, ok? Nenhum desses cinco tipos de colágeno que você tomar, o colágeno vai fazer a função que você quer, de ir para sua articulação, de não ter as rugas, melhorar a elasticidade, não funciona assim. Ele funciona, por exemplo, por mecanismos muito diferentes de estimulação. Por isso que os whey's da True tem Verisol, que é um colágeno Verisol. específica, e por isso que é muito interessante para quem deseja ter esse efeito a nível de anti-aging, ingerir o mix de aminoácidos essenciais. É uma das melhores suplementações que existe. Perfeito. Para rugas, envelhecimento, etc. Perfeito. Por que trocar os BCAAs pelos aminoácidos essenciais? Outra perguntinha aqui, Tonton. Acho que a gente já falou bastante sobre isso, né, mas... Me desculpem a franqueza aqui, mas eu sou autista e gosto de ser sincero, não consigo não ser. Eu indico BCA para alguns clientes? Indico. Dos 20 mil clientes que eu já atendi, para quantos eu indiquei BCA? 200? Vocês têm noção? 200 para 20 mil? Eu estou falando de 1%. É muito pouco. BCA é uma suplementação muito específica, com pouco embasamento, para ser utilizado em atletas de alta performance, seja competidor de crossfit, seja basista, powerlifting, seja fisiculturista que treina 3, 4 horas por dia, seja triatleta. O BCAA ele é de uso muito restrito. O BCAA é uma suplementação cara. O custo-benefício do BCAA é péssimo. As grandes marcas americanas que têm um pouquinho de cérebro já não estão mais fazendo BCAA puro. Eles estão adicionando outros aminoácidos. Eles estão quase chegando aqui. Um grande exemplo é uma marca de um ex-fisiculturista muito famoso, o Rich Gaspari, que é a Gaspari Nutrition. Gaspari, Os 2 BCAAs que eles têm estão adicionando outros elementos no BCAA para enriquecer. É um BCA Plus, ou seja, não é mais BCA, está virando quase um mix de aminoácidos. Então, Perfeito. BCA para 98% da população é botar dinheiro fora. Isso aqui custa, a nível do seu valor financeiro, do resultado que você vai ter, isso aqui custa 10 vezes menos que o BCA. Perfeito, Tonton, concordo. Para pessoas com alergias alimentares, é melhor os aminoácidos essenciais? Sem sombra de dúvida. A primeira opção que a gente faz é quando a pessoa tem uma alergia severa à caseína, que a contaminação cruzada faz mal, ou uma intolerância muito grave à lactose, que parece quase uma alergia para algumas pessoas, que a pessoa não pode nem com manteiga ghee, por exemplo. A gente recomenda em primeiro estágio ou proteína isolada hidrolisada da carne, que tem da CRVN, ou a proteína vegana. Só que muitas vezes a proteína da carne, ela também causa desconforto na pessoa por causa de esvaziamento gástrico, e a proteína vegana, por ser de vegetais e ter ali uma quantidade significativa, entre outros ativos, acaba também trazendo problemas. Eis a única opção que se adequa a qualquer problema de alergia e intolerância. É a única opção que nós temos hoje no mercado. Me desculpem a palavra que eu vou usar agora, mas é importante para vocês gravarem, para quem tem o intestino ralado, tá? Essa aqui é a única opção que nós temos 100% ou 99,9%, para não dizer 100%, que não vai agravar quadros de alergia. Perfeito. E também, quando a pessoa, né, Tonton, você que também já tem bastante experiência na sua área clínica, quando você recebe, né, no seu consultório aí, uma pessoa com alergias, ela já tá com o intestino, como tu falou, totalmente machucado, ralado, permeável, então ela não tolera nem a proteína vegana, como você mesmo falou, né? Então, para que essa pessoa consiga realmente obter resultados e melhorar, eu digo que é acimentar esse muro que está todo quebrado, que protege o corpo dela, né?
é necessário os aminoácidos essenciais. Então, os aminoácidos, como a absorção deles, você já toma e já está absorvendo ali, não precisa ter o corpo estar quebrando, né, digerindo ele, é a melhor opção, com toda certeza, para uma pessoa que tem alergias alimentares, né? Então, e qualquer outro tipo de alergia também, né, Tontão? Não só alimentar. Hoje, eu talvez, por ter investido demais nos meus estudos e até os meus 23, 24 anos, ter sido muito autista e ter muita dificuldade de socialização, comunicação, eu me dediquei muito a estudar, porque eu não queria ficar atendendo as pessoas. Até que deixa eu pensar lá no Sorrentinho, isso foi uns 7 anos atrás. Até que uns 7 anos atrás, eu passei a... Peraí, eu vou dar cara ao tapa e vou eu atender. E quando eu comecei a fazer isso, eu passei a ter uma inteligência emocional associada a tudo que eu estudei. Porque, na verdade, uma das maiorias das questões das comorbidades no autismo é relacionado a uma falta de segurança. E para mim, Tom, eu tive que estudar muito. Então, assim, eu tenho 3 faculdades inteiras completas, tenho 3 diplomas de bacharel, tenho mais 3 cursos a nível técnico e tenho mais 3 faculdades que eu fiz pela metade, incluindo medicina, que eu não concluí, e mais diversos cursos, desde medicina tradicional chinesa, Ayurveda, agora estou fazendo mais uma pós em fitoterapia de novo, e tudo isso só para conseguir ter propriedade para falar para as pessoas o que de fato funciona, e não tem, sem sombra de dúvida, hoje um suplemento tão bom que nem mix de aminoácidos essenciais. Creatina também é fantástico, só que a creatina ela pode ter contraindicações dependendo do uso, dependendo da dosagem. Aqui é o oposto, só tem indicações, não tem contraindicações. As pessoas elas precisam entender. Ah, mas 30 sachês, 20 sachês custa não sei quanto. Não, vocês não estão entendendo. Exatamente. Não existe. Não tem da onde você tirar isso aqui. Você não consegue fazer em casa. Você não tem ovo lá que pode simular o whey protein. Você não tem isso aqui. Isso aqui é uma das maiores invenções tecnológicas a nosso favor. Eu sou eterno crítico da indústria farmacêutica, da indústria alimentar. 90% do que tem não presta. A gente tem que salientar o que presta, o que é bom. É bom. Presta e é bom, e é tecnologia a nosso favor. Eu sou a favor de viver no mato, comer comida de verdade, etc. Mas vamos ser francos. A gente tem capacidade genética para viver 120, 130 anos. E as pessoas não estão vivendo isso. Elas estão vivendo no máximo 90, tomando 1 milhão de remédios em cadeira. Exatamente. Babando, não lembrando. Perdendo qualidade de vida. E isso aqui vai dar qualidade de vida. Isso aqui você inseriu e você não tira mais. É para sempre que você vai usar. É investimento na saúde, né? Então, se você quer realmente ter uma vida extraordinária, que eu digo, em todos os sentidos, você precisa investir nisso. E você tem que exatamente ter na sua vida alimentos e suplementos que vão agregar valor, né? E não ao contrário, não te tirar a vida. Então, os aminoácidos, eles são estruturais, eles são essenciais à nossa sobrevivência. Então, exatamente, você investir num produto assim, para mim, não é gasto, é investimento. Eu fico feliz da vida em relação, quando você consome um produto desse aí. Então, você está extremamente, você foi extremamente feliz na sua colocação em relação a investimento aqui. Não querendo estender demais para você já fazer outra pergunta, mas eu só queria deixar aqui claro para vocês entenderem uma coisa. Eu, Tonton, é a minha forma de trabalhar. Eu, Tonton, tenho uma ideia, uma tendência que a gente sempre vai ter referências em determinadas áreas. A gente nunca vai ser nota 10 em tudo. As pessoas acham que eu sou nota 10, 11 em tudo. Isso é a maior besteira, não sou. Quem me conhece sempre sabe, por exemplo, na genética, eu tenho uma pessoa que eu confio muito, na parte farmacêutica tem pessoa que eu confio muito, ok. Em algumas áreas eu sou referência para muitas pessoas, mas nessa área específica de bioquímica eu tive 3. Esses 3 professores sempre me questionaram o seguinte: você vai lá, que nem naquele filme lá antigo, lá do Tom Hanks, de 2000 e pouquinho, você vai lá e cai numa ilha e fica naufragado lá. Ou mesmo lá o livro do
do Robson Crusoe. Qual é uma das coisas que mais iria te ajudar a se manter lá? Onde você poderia ter proteína, carboidrato e gordura. A única coisa de fato que a gente teria muita dificuldade, que seria imprescindível, é a proteína. Não quer dizer que o carboidrato não seja importante, que a gordura não seja. Só que a partir de alguns carboidratos, você tem alguns aminoácidos, mas você não tem todos. Você vai ter que germinar elementos vegetais para conseguir somar. E numa ilha, como é que você conseguiria pensar, não, pera aqui, esse aqui tem fenilalanina, esse aqui tem metionina. Faltando tal, o feijão tá faltando tal. Então, se eu combinar esse aqui que tem lisina com esse aqui que tem arginina, não tem como. A pessoa teria que ser um gênio, teria que o melhor bioquímico do planeta cair lá na ilha para calcular isso. Então, se a gente conseguisse, tivesse 1% de bateria, ele ligasse para mim, eu ia falar, cara, foca em comer proteína, porque você precisa do aminoácido, a partir da proteína você consegue fazer outras coisas. Exatamente. A partir da gordura, não. Se o cara viver lá de água de coco, gordura do coco, ele vai ter uma desinteria, vai morrer de diarreia, entendeu? Não tem como. Se ele começar a comer só raiz e tubérculo, ok, ele vai se sustentar ali, mas não vai ficar saudável. A única coisa que sustentaria ele por mais tempo bem seria a proteína. Seria a proteína. No melhor do melhor da proteína. Seria como se fosse o néctar da proteína extraído isoladinho aqui. Isso aqui é melhor. Exatamente. Até porque tem aminoácidos, né, Tonton, que, como você mesmo falou, que geram energia, né? Então, que a proteína exatamente é essencial e é vital. Agora, para a última pergunta aqui, meu querido, vamos lá. Para pessoas com problemas digestivos, né, é melhor, então, suplementar com aminoácidos essenciais, ao invés de uma proteína, de um whey, de um vegetal, de a proteína da carne? Eu sempre faço um passo a passo com os meus clientes. Primeira coisa, já está ingerindo algum tipo de proteína? Não, não tô. Ok. Então eu recomendaria para começar o Whey Protein Low Food Map da TrueSource, que não é o carro-chefe da marca, mas eu insisti muito nesse produto para sair, então eu faço questão de fazer propaganda dele, que é um Whey Protein neutro, com base... Eu amo! Maravilhoso! Sem nenhum adoçante. Eu insisti para o produto não ter nenhum adoçante. E ele ainda tem o colágeno Verisol, que é um colágeno hidrolisado quebradinho. É um peptídeo. Aminoácidos que não tem no Whey Protein, com um pouquinho de MCT, de triglicerídeo de cadeia média. Mas mesmo assim, vão ter pessoas que não vão conseguir e vão ter problemas. Aí você poderia tentar ir proteína da carne e uma proteína vegetal. As chances também de dar problema seriam grandes. E aqui, ela nunca vai ter nenhum problema. Eu, até hoje, talvez venha alguma pessoa que eu vá atender que tem algum desconforto pela talmatina, que tem algum desconforto pela estévia, mas não tive ainda. Então, não quer dizer que 100% das pessoas, de forma unânime, não teriam problema, mas é a melhor solução que a gente tem hoje a nível de desbiose do leaky gut, né, o intestino permeável, a nível de todas essas doenças relacionadas à função intestinal. Nossa, perfeito, Toton, perfeito. Então, assim, essa era a última pergunta, né, que a gente tinha aqui, que mandaram pra gente sobre a live. Nossa, foi engrandecedor, essa live foi engrandecedora aqui, a nossa troca, toda a tua informação, toda a tua carga que você tem realmente, né, tua bagagem em conhecimento bioquímico, nutricional aí. Então eu quero muito te agradecer em nome da Tru também, pela tua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente, de estar trazendo tanta informação valiosa sobre saúde, né, e sobre esse produto que é tão incrível realmente, que são os aminoácidos, né, essenciais. A gente poderia fazer aqui uma live focada em profissionais da saúde, onde a gente poderia pegar aqui dezenas e dezenas, tá? Não estou falando de 1, 2, 3, meia dúzia, estou falando de dezenas e dezenas de estudos relacionados somente aos benefícios do mix de aminoácidos. E não são referências medíocres, são referências muito boas. Não são aquelas referências, talvez tenha uma melhora, mas não tem significância estatística. Não. Estudos concretos mostrando os benefícios. Se eu, Tonton, sem conhecer
os meus seguidores. E somando as minhas redes aí, deve ter 500 mil de seguidores. Eu conhecer 15 mil, 20 mil, os que atenderam comigo eu conheço. Se eu fosse pegar e falar para esse 500 mil de pessoas de um suplemento que daria para usar em praticamente todas as faixas etárias, por qualquer pessoa com qualquer problema de saúde ou não, inclusive a nível de performance, sem sombra de dúvida, Seria ácidos essenciais. Eu não perfeito, concordo plenamente. Concordo com tudo que você falou aí. Crianças, idosos, né? Também os idosos, né, Tonton, sofrem muito com a sarcopenia, né? A degradação de massa muscular, perda de massa muscular, e para os idosos é fantástico os aminoácidos essenciais. Né? Eles que já têm aí também o envelhecimento das células, né? Que tem ali no estômago, no intestino. Então tem um envelhecimento que é natural. Então até para digerir e absorver essas proteínas fica muito difícil. Então os aminoácidos essenciais aí são realmente primordiais para a vida dos idosos, né? Então qualquer faixa etária se beneficia bastante. Não é exclusivo para quem treina. Entendam isso. Não. Não é exclusivo para quem treina. O mesmo whey protein da True, em especial o Low Food Map, o neutro, e a proteína vegana também não é obrigatório. Não é somente. Agora, esses whey proteins de baixa qualidade, de proteína concentrada, cheio de sucralose, aromatizante, corante, etc., sim, acaba se beneficiando basicamente só quem treina, porque é um produto cheio de aditivos que qualquer outra pessoa que esteja ali numa fase da sua vida mais delicada, com uma maior propensão a doenças, pode se ter efeitos adversos. Então, quando a gente fala em saúde, não quer dizer obrigatoriamente que esse idoso, por exemplo, ou mesmo uma pessoa muito jovem que tem uma doença autoimune, ele seja obrigado a treinar. Óbvio que exercícios são fundamentais para qualquer faixa etária, desde que a gente nasce até o máximo que a gente puder viver. Mas não obrigatoriamente precisa ser treino de força e a pessoa não precisa ter a mobilidade. Tem pessoas que são cadeirantes que eu atendo, infelizmente jovens hoje com esclerose lateral, tenho atendido bastante, doença terrível, maldita. Exato. Lidar, pessoas muito jovens que do nada começam a perder seus movimentos para uma cadeira de rodas, e eu tenho conseguido resultados incríveis com mix de aminoácidos essenciais, obviamente, né, associados a outros suplementos que vão ajudar nessa função anti-inflamatória, etc. Então, é um produto que vai ter um papel na saúde a nível celular também. Perfeito. Que bom que a gente tem, né, Tonton, um produto assim para que a gente possa trabalhar, né? Porque nós, profissionais da área da saúde, que a gente lida com a saúde, com a prevenção e muitas vezes com a cura também, né? A gente tem uma marca, né? A gente tem marcas que ajudam a gente, né, no nosso trabalho, que fazem jus ao que a gente prega dentro de consultório, que é a naturalidade do produto, é muito bom, né? Então isso só realmente agrega valor ao tratamento, e as pessoas também, né, têm que tirar essa cabeça que muitos suplementos são só para quem malha, e não, gente, muitos suplementos são para quem quer melhorar a saúde como um todo, né? A sua performance, não performance física somente, performance mental, de funcionamento de órgãos, de saúde como um todo. Então um produto desse aí só agrega valor à vida, realmente, em qualquer idade. Eu vi que teve muita pergunta aqui, eu não sei se tu tem a caixinha aberta ali, se entrou alguma pergunta relevante ali na caixinha, se tu quiser abrir. Vamos ver. 7 minutos aqui ainda. Vamos lá, Tonton, vamos ver. Para absorver bem esse complexo de aminoácidos, precisa primeiro ajudar a microbiota intestinal? Então, você está usando algo por via oral. Se você não tiver com o intestino bom, por mais que possa ajudar o seu intestino, uma pessoa que está com um Crohn, por exemplo, ou que está com uma síndrome do intestino irritável, que está oscilando entre 2 a 3 dias sem fazer cocô e dias que ela faz 10, 12, 20 evacuações, não tem como você absorver algo por via oral e achar que vai ter mágica. Não vai ter. Então, sim,
seria interessante primeiro tratar o intestino. Só que esse produto aqui, diferente do whey protein da proteína vegana, poderia entrar junto na modulação intestinal com os prebióticos e talvez até, se necessário, em alguns casos, com os probióticos. Perfeito. Deixa eu ver aqui alguma outra pergunta. A cara não importa, porque quando você ativa a caixinha, aparece para as pessoas que você está respondendo. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Tá, perguntando essa para todo mundo, a gente já respondeu. Pensando na proteção do intestino, também poderia associar com a glutamina? Não ao mesmo tempo. É um produto que você não vai pegar um BCA ou um whey protein e vai adicionar. Essa é uma das maiores cagadas, um dos maiores erros que as pessoas poderiam fazer. O máximo que você pode fazer é o que eu fiz aqui agora. É multiplicar o que já existe. Pensem bem. Ficaram pessoas estudando por anos lá. As pessoas ficaram por anos estudando, coloca aminoácido, tira aminoácido, aumenta a dose, diminui a dose, para chegar num grau de absorção quase que nem leite materno. Aí você pega e joga com um whey protein, que você não sabe como é que está o aminograma desse whey protein, você está jogando isso aqui, você está mudando ali o que tem de aminoácidos, por mais que a nível de absorção gástrica teria uma diferenciação, não tem como, são os maiores erros que existe. Agora, por exemplo, a pessoa que tem um whey protein de qualidade razoável, não muito boa, e adiciona um BCA, uma leucina, em alguns casos pode ser válido. Aqui é importante salientar que esse produto aqui, você mistura ele com MCT, você mistura ele com carbo, que nem a derribose, mas você não mistura ele com BCAAs, ou whey protein ou proteína vegana. Isso seria um erro gigante. Certo. Tonton, eu acho que assim, ó, eu dei uma passadinha bem rapidinha aqui para os comentários. Tem muitas perguntas que a gente já respondeu ao longo da live, então tem muitas que são repetidas também, perguntando se qual idade que pode utilizar, se criança pode, se idoso pode. Mas então eu acho que o principal a gente trouxe aqui, você trouxe de uma forma incrível, que todo mundo pôde entender, né? E eu queria te agradecer muito, Tonton, mais uma vez pela tua disponibilidade, pela tua simpatia aí com a gente, né, com as pessoas, de poder enriquecer a nossa vida aí com tanta informação valiosa. Imagina, o prazer é meu, a honra é minha. Comecei a te seguir até lá na minha rede pessoal e gostei muito do teu trabalho, então podemos fazer quantas lives você quiser. Vamos fazer, será um prazer imenso. E aqui, antes de eu entrar até na Tru, eu já te seguia, te acho um profissional incrível, né? E a gente sempre tem que estar elogiando, assim, pessoas tão fantásticas como você, que também agregam muito valor à Tru, né? Então a gente está aqui junto para trabalhar aí em prol das pessoas, né? Da saúde, que eu acho que é o nosso principal propósito, né, Tonton? As pessoas a ter mais saúde. Exatamente. Uma boa noite para você, viu? Fiquem bem aí, um beijo bem grande e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Tchau, gente. Boa noite para todos. Obrigada aqui por todo mundo ter ouvido a gente e até a próxima live, então. Um beijo grande para todos.